Olá, aluno do sétimo ano, aqui é a professora Moísa e hoje daremos continuidade ao PET primeiro bimestre. Eu estou aqui na semana 2, página 5 e temos como tema carta de reclamação e abaixo-assinado. Coloque em destaque esse tema no seu caderno, coloque também a data de realização das atividades e também aí copie o que está em rosa. Vamos à leitura. Prezado estudante ou prezada estudante, nesta semana você vai relembrar sobre a forma organizacional da carta de reclamação e do abaixo-assinado, reconhecendo marcas linguísticas para argumentar, explicar ou apresentar fatos. Recapitulando, a carta de reclamação é utilizada quando o remetente descreve um problema ocorrido a um destinatário, que pode resolvê-lo. É considerado um texto persuasivo, pois o interlocutor tenta convencer o receptor da mensagem a encontrar uma solução para o problema apontado na carta. O abaixo-assinado é um tipo de solicitação coletiva feita em um documento para pedir algo de interesse comum a uma autoridade ou para manifestar apoio a alguém ou demonstrar queixa ou protesto coletivo. Difere-se do requerimento e da petição, que são solicitações individuais, e da representação apresentada por um órgão colegiado e não por um grupo aleatório de pessoas. Então nós percebemos que a carta de reclamação, ela envolve duas pessoas, aquela que envia e aquela que recebe. No caso, nós vamos entender que essa primeira pessoa, ao comprar um produto, por exemplo, pode se mostrar insatisfeita. Ao enviar essa carta de reclamação, ela envia para alguém que, de certa forma, pode resolver essa ideia, esse problema. Agora, o abaixo-assinado é feito aí de forma coletiva, para o bem comum da sociedade. Então, por exemplo, se na sua rua há um problema, as pessoas podem se reunir e fazer aí um abaixo-assinado. Temos aqui uma continuidade, saiba mais. Então, sobre o abaixo-assinado, temos aqui que o material te direciona a um site, que é o site Brasil Escola, e também o site Mundo Educação. Vamos acessar aqui, tá? E você pode fazer um quadro comparativo entre abaixo-assinado e carta de reclamação. Estou aqui no site Brasil Escola e nós temos que o abaixo-assinado traz em sua essência o aspecto essencialmente argumentativo, cuja finalidade discursiva é expor posicionamentos acerca de um determinado fato. Então, nós vamos perceber aqui que para tratar de assuntos de interesses coletivos, o abaixo-assinado permite que um grupo de pessoas se reúna e faça a solicitação necessária, podendo essa ser endereçada a um prefeito, ao reitor de uma universidade, ao síndico de um condomínio, entre outros. Dessa forma, trata-se de uma situação cujo contexto requer um tratamento específico, sobretudo, e em se tratando do padrão formal da linguagem. Então, nós temos aqui algumas características. Utiliza-se do vocativo, que é o chamamento, no caso, utilizando o pronome de tratamento. Temos o corpo do texto, que no caso, essa pessoa, que escreverá representando as outras, vai expor argumentos. No caso, é importante também ter o local, a data e também a assinatura das pessoas que estão apoiando a causa. No site Mundo Educação, temos aqui que a carta de reclamação é um gênero textual que expressa uma indignação ou uma insatisfação de determinado indivíduo diante de alguma relação comercial, de serviço, compra e outros. Por meio desse texto, o remetente solicita alguma medida ou solução àquele ou àqueles que são responsáveis pelo ocorrido.
É um texto que tem predominância do tipo dissertativo argumentativo. Então, nós temos aqui várias questões pertinentes que você pode colocar no pause e também fazer a leitura. É importante também, a partir dessas ideias, pensar na estrutura, né, de uma carta de reclamação, pensar também o tipo de linguagem. Aqui nós temos um exemplo de carta de reclamação. Então, você também pode colocar no pause e fazer a leitura. Voltando aqui no material, nós temos então a atividade 1, que necessariamente começa com o texto. Leia a carta abaixo para responder as questões de 1 a 3. A carta é fictícia, mas a situação é extremamente comum no dia a dia. Remetente: João da Silva. Rua dos Joaquins, número 1, bairro JJ. O CEP é 0000, Campinas do Sul. O destinatário é o Computer LTDA, Rua do Equívoco, número 2. O CEP também é 0000, Campinas do Sul. Nós percebemos que o remetente é quem envia a carta. No caso, o destinatário é aquele que recebe. Faremos a leitura aqui. Campinas do Sul, 29 de fevereiro de 2009. Assunto: computador entregue com estragos aparentes. Excelentíssimo senhor ou excelentíssimos senhores, no último dia 5 de fevereiro dirigi-me ao seu estabelecimento, situado na Rua do Equívoco, número 2, a fim de comprar o computador. Após escolher o modelo que me interessou, solicitei que a mercadoria fosse entregue na minha casa. Para tanto, assinei a nota de encomenda e paguei a taxa para que fosse realizado, melhor dizendo, o serviço. No dia 10 do mês, foi-me entregue o computador solicitado. No entanto, após ligar o aparelho na tomada, constatei que ele emitia mais de 8 apitos e não funcionava. Diante desse fato, recusei o computador e solicitei que me fosse enviado outro exemplar em excelente estado, o que faria jus ao valor já pago. Entretanto, até a presente data, continuo à espera. O atraso na resolução do problema vem ocasionando vários transtornos no meu cotidiano, ou ao meu cotidiano. Por esse motivo, demando que outro computador de mesma marca e modelo seja entregue sem falta dentro de 3 dias. Caso contrário, anularei a compra e exijo o dinheiro do pagamento de volta. Sem mais, João da Silva, anexos, fotocópias da nota fiscal de compra e do recibo da taxa de entrega. Dando sequência, nós temos aqui: para compreendermos a carta de João da Silva, precisamos identificar o contexto que o levou a escrever a empresa Computer LTDA. Que contexto é esse? Eu fiz aqui uma marcação em azul, então você pode colocar aí no pause e fazer a leitura atenta. Você pode, dessa forma, colocar com as suas palavras a resposta. Lembre também de colocar a resposta de forma completa. Número 2. Que função o primeiro parágrafo desempenha em relação à estrutura da carta? Por que um parágrafo como esse é importante em uma carta desse tipo? Vamos relembrar como que escrevemos uma carta? Uma carta possui local e data, então quer dizer, você tem que colocar de onde você está escrevendo e a data. Então, por exemplo, Belo Horizonte, 20 de março de 2021. Você tem que também utilizar um vocativo, que é o chamamento. Então, por exemplo, como nós vimos lá no texto. Depois, nós temos o corpo do texto, que é o assunto, a despedida e a assinatura. Voltando aqui no material, você pode perceber essa ideia. Quando eu falei sobre o vocativo, falei sobre essa parte, tá? Excelentíssimo Senhor. Número 3. O que aconteceu com o produto comprado? O que o consumidor deverá fazer caso não seja atendido? Então, nós percebemos aqui uma parte que está marcada também em azul,
tá? Em que você já fez a leitura para responder a outra questão. E temos uma marcação em rosa. Então, faça a leitura novamente, atenta e responda de forma completa. Número 4. Podemos afirmar que o texto lido é uma carta de reclamação? Sim. Por quê? Você pode responder a partir do que você anotou, tá? Quando nós pesquisamos naqueles sites. E no caso aqui, pede para transcrever do texto as expressões que demonstram as características desse tipo de carta. Então, você pode colocar questões que você já abordou nas outras atividades, tá? Porque, no caso, parte de uma ideia central. E, no caso, você também pode colocar os argumentos, melhor dizendo, que o autor utilizou. Você também pode utilizar aí da estrutura da carta para justificar a questão. Continuando, leia o trecho de um abaixo-assinado. Não revogue a reserva do tatu-bola. O tatu-bola está há mais de 10 anos na lista de extinção e, por enquanto, pouco foi feito para evitar seu desaparecimento. Assine pela manutenção do parque do tatu-bola. Em alguns gêneros textuais, como o abaixo-assinado, é comum o uso de verbos no imperativo. Eu fiz aqui a marcação de 2 verbos, então revogue, assine. Então, nós vemos aqui a ideia de ordem, de pedido. Nesse texto, esse modo verbal foi empregado para: letra A, criticar a extinção do tatu-bola. Letra B, opinar sobre a falta de interesse da comunidade em preservar o tatu-bola. Letra C, pedir à população para aderir à causa e assinar o abaixo-assinado. Ou letra D, mostrar solidariedade com a extinção do tatu-bola. Então, por meio da explicação que eu fiz sobre o verbo no imperativo, você consegue aí responder essa ideia. Dessa forma, chego ao final dessa videoaula, espero que você tenha gostado, tenha uma boa semana e um grande abraço.